Você já parou para observar o quanto você elogia outras pessoas, o quanto é capaz de enxergar as qualidades nelas, o quanto você incentiva, motiva e encoraja mulheres que muitas vezes vivem se cobrando demais? Isso é incrível, não é mesmo? Poder assim ser um canal que levanta outras mulheres, que faz a outra lembrar o valor que ela tem, poder ajudar a enxergar aquilo que o outro não consegue ver em si mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você fez esse mesmo papel para si mesma? Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas, celebrou seus avanços, você se tratou com essa mesma compreensão que oferece aos outros? Porque pensa bem, quando falamos sobre autocrítica, muitas vezes as pessoas imaginam alguém que vive criticando tudo e todos. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para algo diferente. Estamos falando de autocrítica, ou seja, a crítica que você faz contra si mesma. Sabe aquela vozinha interna que está sempre apontando aquilo que faltou? Que está sempre minimizando as suas conquistas, que encontra defeito mesmo quando tudo assim parece que você já deu o seu melhor? E pode ser que você nem tenha percebido o quanto essa voz tem influenciado a forma como você se enxerga. Existe uma grande diferença entre reconhecer os seus erros e viver se condenando por esses erros. E é justamente sobre essa armadilha que eu quero conversar com você hoje. Muitas mulheres vivem presas na armadilha sem perceber, porque a autocrítica, ela começa a se disfarçar de uma responsabilidade. Ela diz assim, eu só quero fazer o melhor, eu só estou tentando crescer, eu só estou sendo realista. Quantas vezes você disse essas palavras? Mas existe uma diferença entre desejar crescer e acreditar que você nunca é boa o suficiente. O crescimento saudável, ele te inspira, mas a autocrítica excessiva, ela acaba te condenando. Faz você olhar para tudo que ainda não conquistou e acaba ignorando aquilo que já superou. Faz você lembrar dos seus erros, mas esquece dos avanços. E aos poucos, você começa a viver uma sensação constante de insuficiência. Sabe, como se estivesse sempre em dívida consigo mesmo, ou como se você precisasse provar algo para alguém o tempo todo? Sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, essa autocrítica, ela não nasce da falta de valor, mas ela nasce do medo. Medo de quê? De errar, de decepcionar, medo de não corresponder às expectativas, medo de ser julgada. Então, a nossa mente, ela cria uma estratégia. Se eu me cobrar mais, eu vou evitar falhas. Quantas vezes você disse isso? A verdade é que isso raramente funciona, porque quanto maior a cobrança, maior é a ansiedade. Quanto maior a ansiedade, maior o medo de errar. Quanto maior o medo de errar, mais desafiador se torna agir. Compreende? É por isso que muitas mulheres vivem cansadas emocionalmente. Não é porque elas fazem pouco, mas é porque ele nunca sente que fez o suficiente. E você pode estar se perguntando, Cris, como que eu sei então se essa autocrítica tem governado a minha vida? Existem alguns sinais muito claros. Então preste atenção nesses sinais. Você sente que nunca fez o suficiente, tem dificuldade de reconhecer suas conquistas, recebe elogio, mas rapidamente minimiza. Enxerga com facilidade os seus erros, mas tem dificuldade de reconhecer seus avanços, se compara, tem medo de errar, tem medo de decepcionar e muitas vezes adia decisões porque acredita que ainda precisa melhorar um pouco mais. Percebe como a autocrítica ela não afeta apenas a forma como você pensa, mas ela acaba afetando também a forma como você vive, porque ela vai roubando a sua paz, a sua confiança, a sua leveza e ela rouba totalmente a sua coragem. Quando você acredita que nunca é o suficiente, qualquer passo parece muito arriscado. Qualquer erro parece uma ameaça enorme, qualquer crítica parece confirmação daquilo que você já acredita sobre si. E é por isso que tantas mulheres permanecem paradas,
não por falta de capacidade, mas porque vive tentando evitar essa dor de falhar. Agora, existe um sinal muito importante da autocrítica, que talvez até você reconheça isso em você, que é: você consegue oferecer compreensão para outro, você consegue acolher uma amiga que falhou, você consegue encorajar alguém que está insegura, você consegue enxergar potencial nas outras pessoas. Mas e quando o erro é seu? Aí a conversa muda, a situação fica totalmente diferente. E a pergunta que eu te deixo hoje é: se uma pessoa que você ama muito estiver vivendo exatamente o que você vive hoje, você falaria com ela da mesma forma que fala consigo mesmo? Geralmente, quando eu faço essas perguntas nos meus atendimentos, a resposta é claro que não. Porque muitas vezes nos tornamos a pessoa mais dura da nossa própria vida. E é aqui que mora a pior armadilha. A autocrítica faz você acreditar que está te ajudando a crescer, mas na verdade ela pode estar roubando a sua paz, a confiança e a coragem de avançar. Só que existe algo importante que eu quero que você entenda. Você não se torna uma pessoa melhor através da culpa, e você não cresce através dessa condenação e não floresce vivendo em guerra consigo mesmo. A transformação, ela é possível, e ela acontece quando você aprende a olhar para si mesmo com verdade, coragem, responsabilidade, mas também com graça e leveza. Quando você entende que reconhecer as suas próprias falhas não significa viver definida por elas, e que errar não vai diminuir o seu valor. Estar em processo não significa que você está atrasada, porque a coragem não nasce da perfeição. Ela nasce quando você deixa de ser a sua maior acusadora, passa a ser a sua própria aliada. E é nesse lugar que a liberdade começa, quando você para de viver tentando provar o seu valor e começa a viver a partir dele. Então você não precisa se cobrar mais. Você precisa aprender a se enxergar com mais verdade, com menos condenação. Porque reconhecer falhas é sinal de maturidade, mas viver definida por elas, isso é uma prisão. E a transformação, ela começa quando você para de olhar apenas o que falta e passa a reconhecer também o caminho que você já percorreu. Então me conta aqui nos comentários. Você se considera uma pessoa muito autocrítica, ou qual a cobrança que você mais faz contra si mesma? Eu sou Cris Moro, conduzo mulheres a transformarem medo, vergonha em coragem e liberdade. Se você é nova aqui, se inscreve no canal que toda semana sai um vídeo novo. E lembre-se, a transformação não é mágica, ela é um processo.